Bom, ok, pessoal, nós vamos então dar início a esse tópico, né, do curso, a cinemática multidimensional, né? Lembrando que até o presente momento a gente veio aí analisando a questão da cinemática em uma dimensão, sem se preocupar com a direcionalidade do movimento, né? Porém, a gente não pode esquecer que a aceleração, a velocidade e o deslocamento, né, são vetores e, portanto, a direcionalidade importa, tá? Então, como que a gente trata, né, dos movimentos em mais de uma dimensão? Tá? Bom, a resposta ela necessariamente vai passar pela análise vetorial. Tá? Isso implica então que a gente tem que ter um sistema de eixos ordenados, né, coordenadas, e essas coordenadas, né, para que elas possam descrever bem o movimento, elas não podem depender uma da outra, ou seja, a princípio a gente tem que ter ortogonalidade, né, entre esses eixos ordenados, né? Então cada coordenada é independente da outra, em tese. Tá? Vai passar também necessariamente por uma decomposição vetorial, né? Porque nem sempre a gente vai ter o movimento na direção exata do eixo ordenado, então a gente precisa decompor vetorialmente os vetores de deslocamento, aceleração e velocidade nos eixos, ok? Isso implica também que a gente vai ter que fazer álgebra vetorial, né? Ou seja, é preciso saber somar vetores, é preciso saber multiplicar vetores, né? Porque isso vai ser necessário nesse tipo de análise. Tá? E também o cálculo vetorial. Tá? Lembrando aqui que o cálculo vetorial implica, né, na derivação e integração de vetores, né, que é uma coisa um pouquinho distinta da álgebra vetorial, embora também implique, né, no uso da álgebra vetorial. Tá? A princípio eu não vou fazer, né, uma revisão de decomposição vetorial, parte disso já foi visto na disciplina de Física 1 e nas disciplinas de cálculo. A mesma coisa vale aí para álgebra vetorial e cálculo vetorial, né? Porque a princípio são vistos aí é, ao longo do cálculo 3, né? Então, a princípio, vocês já tiveram essa disciplina. É claro que sempre que precisar lembrar, né, de alguma regra associada a isso, a gente vai estar lembrando aqui, mas eu não vou fazer uma revisão necessariamente de álgebra vetorial e cálculo vetorial. Tá? Bom, nós vamos começar então pelo movimento em duas dimensões, né? Vamos adicionar uma dimensão a mais em relação ao movimento unidimensional que a gente vinha efetuando, né? Vamos trabalhar aqui inicialmente com as coordenadas cartesianas, que são as coordenadas mais usualmente utilizadas, né, para descrever o movimento em duas dimensões. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, então, de um movimento, né, bidimensional. A princípio, aqui tem um corpo indo da posição A para a posição B, através de uma trajetória qualquer, tá? Uma trajetória curva qualquer, aqui indicada por S de T. Tem as posições marcadas iniciais, então, YAXA, YBXB. Tá? E vem a pergunta, então, como que a gente descreve esse movimento, essa trajetória S de T, né? Indo do ponto A para o ponto B. Tá? Bom, a resposta vem na base da decomposição do movimento, ou seja, né, de alguma forma eu tenho que colocar essa trajetória S de T, que agora não posso mais analisar como movimento unidirecional, né, porque ela muda de direção ao longo do tempo. Decompor esse movimento, então, em uma função, né, que depende de x de t e y de t. Tá? Então, com isso, eu tenho, né, uma trajetória aqui especificada, né, ou paramétrica em função do tempo, né, onde eu vou analisar como que esse movimento, né, se estabelece nas direções x e y, né, do meu sistema ordenado. Tá? Bom, se t então é o parâmetro, né, dessa curva, o tempo, tá? A princípio eu posso, né, em tese, reconstruir essa curva, né, colocando y em função de x, né, através do parâmetro t. Nem sempre isso é possível, mas quando isso é possível, a gente consegue então o formato da curva
espacialmente falando. Tá? Ok. Então, a princípio, né, se a gente pode descrever, né, essa trajetória paramétrica, tá? A princípio a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque pode acontecer de a função no espaço não ser unívoca. O que que isso significa, né? Significa que eu posso ter dois y para o mesmo x. Isso acontece, por exemplo, numa trajetória circular, né? Onde para cada x eu posso ter dois y distintos, um positivo e um negativo. Isso significa, então, que a gente precisa tomar cuidado, né, nessa análise paramétrica, né? Nem sempre é possível fazer isso de uma maneira simplificada, tá? Então, isso reforça a ideia da decomposição vetorial mesmo, ou seja, é melhor a gente descrever, né, como as posições nos eixos ordenados variam no tempo, né? Ou seja, como que elas estão variando, né, ao longo do tempo nessas duas direções. Tá? Bom, dando continuidade, então, a gente introduz aqui o vetor posição. Tá? Esse vetor posição, então, ele é estabelecido, né, em função da origem dos eixos ordenados, tá? Indo da origem até o ponto, né, de interesse aqui na trajetória. Né? Por exemplo, aqui está o vetor posição RA, que vai da origem até o ponto A. Ou, no fim dessa trajetória S de t, né, eu tenho o vetor posição RB, né, que vai da origem até o ponto B. Tá? Por isso a gente chama de vetor posição, né, porque ele vai até o ponto, né, onde o corpo está. Ok? Bom, basicamente, se a gente analisar, né, aqui em termos vetoriais, tá, isso é justamente a soma, né, do vetor x, por exemplo, aqui para RB, né, o vetor xb, né, mais o vetor yb. Tá? Então, é exatamente a soma vetorial da posição x e da posição y em cada instante de tempo. Tá? Ok. Quais são as características, então, desse vetor posição? Tá? Todo vetor tem como características, né, módulo, direção e sentido. Tá? Então, o módulo desse vetor, né, vai ser simplesmente aqui em função, né, da soma vetorial. Posso definir, né, tranquilamente o módulo desse vetor, né, através aí de um triângulo retângulo, né, trigonometria básica, ok? Onde aqui o vetor vai ser, né, a diagonal desse triângulo, né, x, y, e o vetor posição. Diagonal, não, perdão, hipotenusa, né? Diagonal se fosse o retângulo aqui analisado. Mas, enfim, então, basicamente, aqui vem a soma quadrática, né, de x e y. A raiz quadrada, então, me dá o módulo desse vetor posição. Tá? Bom, para descrever a direção desse vetor já é um pouco mais complicado. Né? Okay? A direcionalidade desse vetor vai ser dada em função, né, aqui de um vetor R chapéu, lembrando que essa notação, né, R chapéu, X chapéu, Y chapéu aqui, né, como a gente costuma falar, é o chamado vetor unitário nesta direção, ou seja, é o vetor de módulo 1, tá, na direção indicada. Ok? Então, a direcionalidade do vetor unitário, né, radial, ok? R chapéu, né, ou vetor posição, tá, vai ser dado em função do vetor unitário x e do vetor unitário y. Tá? Ok? E essa fração que está aqui, porque isso é uma fração, né? Lembrando sempre que x vai ser sempre menor do que r, e y sempre menor do que r. Tá? Essa fração, se a gente quiser transformar, né, por trigonometria, tá? Vai dar exatamente o cosseno do ângulo, tá? Entre x, né, entre o vetor x e o vetor r, e aqui vai dar exatamente, né, o seno, né, desse ângulo, tá? Entre o vetor x e o vetor r, tá? Ou, se vocês preferirem, o cosseno, né,
entre o vetor y e o vetor r. Tá? Então, essa direcionalidade aqui, sempre esses fatores aqui entre parênteses vão dar sempre menor do que 1, tá? De modo que eu garanto que o vetor R unitário vai ter módulo 1, né? Sempre igual a 1. Tá? De qualquer forma, tá? Notem que essa direcionalidade desse vetor posição depende das coordenadas x e y, né? Okay? E, portanto, depende do tempo. Tá? Ou seja, tá? A direção do vetor R, o vetor posição, não é constante no tempo. Isso já está bem explícito aqui, né, no início, mas a gente só está reforçando porque o vetor R unitário, tá, justamente dá aí a direcionalidade do vetor posição. E por fim, o sentido, né, desse vetor posição, tá, é sempre de zero, porque a gente parte sempre da origem, né, para o infinito, ou seja, esse vetor R ele é sempre maior ou igual a zero, né? E o sentido é radial, né? A gente fala no sentido radial, tá? Porque ele emana, né, da origem, né, em quaisquer direção para atingir qualquer ponto no plano XY. Tá? Ok. Então, se a gente tem esse vetor, né, R de t, aqui surge uma pequena, né, o vetor posição, aqui surge uma pequena diferença em relação ao tratamento que a gente fazia no movimento unidimensional, né? Porque nota que agora a gente não descreve necessariamente mais a trajetória S de t, tá? Eu não tenho uma expressão, né, S de t igual a uma função de x e y, tá? Na verdade, eu descrevo o vetor posição, função de x e y, tá? E que esse vetor posição, em cada instante de tempo, vai me corresponder ao ponto em S de t. Tá? Okay? Então, é uma descrição simbólica, né? Ou seja, eu estou descrevendo a posição em cada instante de tempo, não a trajetória em si, propriamente dita. Né? Ainda que, né, as variações infinitesimais no vetor S, na direção S, tá, são iguais às variações infinitesimais do vetor posição. Como assim? Tá? Para a gente entender isso, nós vamos fazer então uma ampliação, né, na trajetória. Tá? Então, esse quadrado que está aparecendo aqui em cinza para vocês, a gente vai ampliar para entender um pouco isso. Tá? Quando a gente faz isso, então, a gente vê que quando se vai da posição A para a posição B, né, eu tenho aqui, né, uma variação no vetor posição. Né? Ele foi de RA para RB. Tá? Aqui não está aparecendo o vetor inteiro, mas a gente tem essa variação. Tá? Isso implica, então, que eu tenho um ΔR. Tá? Esse ΔR, inclusive, é vetorial. Tá? O ΔR aqui eu não indiquei como vetor, mas ele é vetorial. Tá? Ok? Nota que exatamente, né, RA mais ΔR, né, vetorialmente, vai dar RB. Tá? Nota que ΔR, né, não é a trajetória S. Tá? Ok? Então, essa trajetória toda aqui de A para B, né, ela tem um certo comprimento aqui, não importa como, tá? Isso aí não nos importa agora, mas é óbvio, né, que ela é diferente do comprimento do vetor ΔR. Tá? Mas ΔR a gente sabe, é Δx mais Δy, né? Ou seja, eu tenho também uma variação em y, né, quando eu vou de A para B, e tenho uma variação em x, né, quando eu vou de A para B. Tá? Inclusive, Δy aqui no desenho está ao contrário, tá? Okay? É para baixo, mas tudo bem. Então, eu tenho essa composição vetorial, tá? Dos deltas, né? Ok. Quando eu analiso, né, uma variação de posição, ali a gente analisou ao longo da trajetória toda, de A para B, mas quando eu analiso, né, uma variação infinitesimal na trajetória, ou seja, eu inicio aqui, por exemplo, na posição A, né, que é a posição inicial, e ao longo da trajetória eu vou parar numa posição muito próxima, né, que é a posição A, tá, posição S de A, mais um certo ds, né? Ou seja, um deslocamento infinitesimal, né? Vetorial, ao longo da trajetória. Tá? Okay? Bom, da mesma forma, o vetor posição acompanha. Né? Eu tinha o vetor posição em RA, agora eu tenho,
né, o vetor posição em R mais dr, né, porque eu tive um deslocamento dr no vetor posição, tá? Equivalente também à soma vetorial dx dy, de novo dy aqui está ao contrário, peço desculpas, tá? De qualquer forma, notem que esse pequeno deslocamento infinitesimal, tá, é basicamente igual ao deslocamento infinitesimal ds. Tá? Aqui eu estou colocando aproximado, porque ainda estamos falando um pouquinho de deltas, né? É difícil representar algo infinitesimal, né? O próprio nome já diz, é infinitesimal. Mas, de qualquer forma, no limite, né, dos deltas, tá? Realmente o deslocamento infinitesimal ds vai ser igual ao deslocamento infinitesimal dr, né, em módulo, direção e sentido. Tá? De modo que a gente, então, pode tranquilamente descrever, né, a velocidade. Tá? Então, essa velocidade, né, que vai ser o deslocamento ds dt, isso dá a velocidade real, instantânea, né, ao longo da trajetória, ela vai ser igual, né, ao dr dt, já que dr é igual a ds. Tá? Okay? Ora, mas a gente sabe que o vetor posição R é a soma, né, dos vetores posição, dos vetores, né, nos eixos x e y, x de t chapéu mais y de t chapéu. Tá? Então, quando eu faço a derivação dessa soma aqui, né, que me dá R, o vetor R, tá? Eu simplesmente tenho, então, que a velocidade, né, pode ser expressa como a variação do vetor x de t, tá, mais a variação do vetor y de t. Okay? Notem que como as direções x e y, né, os vetores unitários x e y, não mudam, são invariantes no tempo, tá? Ou seja, o vetor x unitário e o vetor y unitário não mudam nem o seu módulo e nem a sua direção, são invariantes no tempo, ok? Eu só tenho a possibilidade, então, de variar o módulo, né, do vetor x, tá? Ok? Então, posso variar os módulos dos vetores x e y, não as suas direções, tá? Então, a velocidade pode ser tranquilamente decomposta, né, nas direções x e y. Tá? Eu tenho, então, uma velocidade na direção x e uma velocidade na direção y. Aí vocês vão dizer, poxa, professor, é óbvio, né? Isso aí a gente já sabe, está cansado de saber. Bom, está cansado de saber porque a gente fala, né, desde lá do ensino médio, que é possível decompor, mas, na verdade, você tem que provar isso matematicamente, tá? É o que a gente faz aqui no curso de mecânica, tá? Princípio, claro, a gente sabe disso daí desde lá do ensino médio, mas não para pensar, né, no que a gente está fazendo exatamente, tá? Então é isso, importante, tá? Essa velocidade, né? O vetor velocidade ao longo da trajetória, a velocidade instantânea, tá? Pode ser dada, né, como a soma vetorial nas direções x e y, tá? Por conta dessa análise toda que a gente fez aí, tá? Ok, dando continuidade então, né? Se a gente tem o vetor posição descrevendo, né, a trajetória em cada instante de tempo e as velocidades, nós também temos as acelerações, né? Lembrando que a aceleração instantânea, né, na direção do deslocamento S de t, né, vai estar implicando também, né, na aceleração referente ao vetor posição, tá? Então, a gente também pode descrever a aceleração, né, okay, como sendo, né, a aceleração na direção x mais a aceleração na direção y. Tá? Então, a gente tem também, né, a composição da aceleração total como a composição vetorial nas duas direções dos eixos ordenados. Tá? Bom, a aceleração aqui eu estou colocando bem genérico, tá? Dependente do tempo, mas ela pode depender do tempo ou não. Tá? A aceleração, mesmo que seja constante, né, ela vai ter uma direcionalidade nas direções x e y. Tá? Mas aqui eu deixei genérico, podendo variar no tempo também.
Ok, em coordenadas polares, né? Como que a gente descreve esse movimento? Né? Por que a gente está falando de coordenadas polares? Né? É a segunda opção para descrever um movimento, né, num plano. Tá? Então a gente tem as coordenadas. Claro, existem até outros tipos de coordenadas que a gente pode pensar, mas a princípio a gente tem essas mais duas usuais, né? As cartesianas e as polares. Tá? Então, nas coordenadas polares, tá, eu vou ter duas direções também ortogonais e ordenadas, tá? Uma direção radial, tá? E a outra a direção de variação do ângulo θ, né? Lembrando que esse ângulo θ, né, ele varia no plano, né, de x para y, convencional, né, de x para y. Na verdade, o sentido de variação dele é anti-horário, né? Ok? E, e é considerado aí, né, o ponto zero, nem, não em todos os problemas, mas de modo geral, o ponto zero, né, de contagem do ângulo é, sobre o eixo x, né, se a gente fizer um comparativo. Tá? Bom, como que a gente faz para descrever o posicionamento, o posicionamento dessa... Voltou aqui, calma. Vamos lá. Como que a gente faz para descrever o posicionamento, né, de A e de B? Tá? Nota que a trajetória muda, né? Obviamente, a gente está com outro sistema de coordenadas, tá? Okay? Então, aquela trajetória S de T que a gente tinha no eixo cartesiano mudou um pouquinho, né, o seu formato. Tá? Nós estamos indo da posição A para a posição B. E eu também tenho que descrever, né, como que S de T, né, ou seja, essa trajetória ao longo do tempo, indo de A para B, se descreve em coordenadas polares. Né? De novo, eu tenho também um raio e um ângulo em cada posição. Tá? Bom, aqui nós temos um problema já de cara nesse sistema. Tá? Uma das coordenadas não é espacial, ou seja, esse θ, né, é um ângulo, não é um deslocamento, tá? Não é, uma coordenada, né, dimensional, né, ou seja, que tem a dimensão do espaço, né, espacial. Tá? Isso já é um problema. O segundo problema é que nesse caso específico dessa trajetória, como eu estou mostrando aqui, tá? Eu já não posso colocar, como a gente vinha comentando, né, o R em função de θ, tá? Nota que ela não é unívoca. Por exemplo, aqui, ó, na própria posição B, tá? Eu posso ter esse RB, né, o raio B, para um ângulo intermediário entre A e B ou para o ângulo B, tá? Ok? Então, como é que a gente trata essa situação? Né? Como é que a gente faz essa análise, né, que tinha sido feita de um jeito, né, em coordenadas cartesianas e agora a gente está de outro jeito em coordenadas polares. Né? Bom, basicamente, para resolver o problema, tá, é bom a gente dar uma olhada na relação entre os dois tipos de coordenadas. Tá? Ou seja, né, como a gente tinha expressado ali já o ângulo θ, tá? Na verdade, a gente tem, né, a coordenada radial é o próprio vetor posição que a gente já tinha analisado antes, tá? Então, a direcionalidade, né, radial é a direção daquele vetor posição que a gente vinha analisando, ok? E esse ângulo θ, né, ou a direcionalidade θ, tá? Ela depende do ângulo, tá? Então, ou seja, a direcionalidade θ com relação aos eixos, né, do sistema cartesiano muda, tá? E consequentemente também muda a direcionalidade R, tá? Como a gente está vendo aqui, RA é uma direção, RB é em outra, tá? E se o θ é ortogonal a RB, tá? Eu tenho um θ nessa direção em A e um θ nessa direção em B. Então, essa ortogonalidade, né, okay, entre Rθ e x e y, tá, se mantém, porém, né, os dois sistemas de coordenadas, os dois sistemas de eixos, entre si, não mantém, né, a direção relativa constante. Tá? Isso se expressa aqui, por exemplo, né, quando eu faço
por trigonometria básica, né? Ok? X em função de rθ e y em função de rθ, né? Isso são relações trigonométricas, tá? Ok. Então, se a gente tem, né, os vetores x e y, né? Por exemplo, se eu quiser representar x e y em função dos vetores r e θ, tá? Na verdade, eu vou ter, né, uma representação do vetor x em função de como o raio varia com o tempo e em função de como o ângulo varia com o tempo, guardada essa representação trigonométrica que a gente já viu anteriormente. Da mesma forma, o vetor y também fica expresso em função dessa variação radial e da variação do ângulo θ. Com essas relações, eu posso obter as relações inversas, né? Tá? Ou seja, eu posso expressar o vetor na direção radial, que é o vetor posição, a gente já tinha comentado sobre isso, né? Como sendo, né, o módulo de R, o módulo do vetor posição, a gente já tinha explicitado isso, né? Agora fica explícito aqui também em função do tempo, tá? Na direção radial. E tenho também o ângulo θ, né, em função do tempo, expresso aqui, né? Se eu simplesmente dividir o vetor y pelo vetor x, tá? Eu vou ter então a tangente, né, de θ, ok? Tá? E o vetor θ, então, vai ficar arco tangente de y sobre x, né? A direcionalidade θ, tá? Θ unitário, nota, tá? É y chapéu, né? Dividido por x chapéu, tá? Então, se eu faço a divisão desses vetores unitários, eu tenho a direcionalidade em θ. Tá? Isso, obviamente, não fica muito claro, né? A gente teria que fazer um produto vetorial, né, de y, né? Produto vetorial 1 sobre x unitário, tá? Fica um pouco complicado de a gente entender isso, tá? Mas fica mais fácil se a gente fizer uma análise, né, de como são os variantes, né, em relação aos vetores unitários, né, x e y, para os vetores unitários rθ. Tá? Como que a gente vai fazer isso, então? Tá? Então, a gente já vai fazer isso porque é necessário para calcular as velocidades. Tá? Nota, então, que se eu trabalhar apenas com os vetores unitários, né, x unitário e y unitário, né, para com os vetores unitários na direção radial e na direção θ, tá? Ok? Eu tenho basicamente aqui uma rotação, né, do sistema de eixos, tá, em função do ângulo θ. Tá? Então, por exemplo, né, se eu quiser descrever o vetor unitário R em função dos vetores unitários x e y, tá? Eu noto que na direção desse vetor unitário, okay, eu tenho a projeção do vetor unitário x em função do ângulo θ, tá? Okay? Que basicamente vai me dar, né, x cosseno θ, ok? X unitário cosseno θ, ok? E eu tenho a projeção desse vetor y, né, sobre a direção r unitário, tá? Que é essa componente aqui, ó, tá? Desse triângulo, que basicamente vai ser y unitário seno θ, tá? Então, x unitário cosseno θ mais y unitário seno θ, tá? Ok? Nota que os dois, né, as duas projeções de x unitário e y unitário sobre a direção R chapéu são na direção positiva de R chapéu, né? Por isso temos componentes positivas sendo somadas. Por outro lado, na direção θ unitário, tá? Eu tenho uma projeção do vetor unitário y, né, direta, tá? Como um cosseno, tá? Do ângulo θ, então y unitário cosseno θ, tá? Para a direção θ unitário positivo, tá?
Mas nota que a projeção do x unitário, tá? Ela vai se projetar sobre esse eixo para a direção negativa, tá? Ok? Então, o x unitário se projeta para a direção negativa, né? Ou a direção inversa do θ unitário, tá? E também, né, essa projeção aqui vai ser em função dessa quantidade, que é em função do seno θ, tá? Por isso, então, vem esse sinal negativo, né? X unitário seno θ, tá? Então, com isso, a gente define, né, as variações, perdão, as variações não, né? Define as direções unitárias r θ em função das direções unitárias x e y, tá? Com a dependência no ângulo, e lembrando que o ângulo depende do tempo, né? Então, com isso, a gente tem que essas duas direcionalidades, né, radial e do ângulo, θ, tá, variam no tempo com relação às direções x e y, tá? Como a gente já vinha comentando, né? Ok. Então, se a gente lembrar, né, que a velocidade, né, ela é ds dt, né, a velocidade instantânea, ou vetor velocidade instantânea é ds dt, tá, que a gente já viu que pode ser escrita como dr dt, tá, a gente vai ter o seguinte aspecto, tá? Esse vetor r, que a gente já viu, que é a soma vetorial de x e y, ele também pode ser representado, né, dessa forma, tá? Então, o vetor r vai ser o módulo do vetor, tá? R, ok? Vezes a direção, né? O vetor unitário, perdão, na direção R, tá? Então, basicamente, a gente está reescrevendo o vetor, né, como um módulo vezes o vetor unitário na direção, tá? Por que é importante a gente fazer isso? Tá? É importante a gente fazer isso porque quando a gente vai calcular agora a derivada, a gente vai ter a derivada de um produto, né? Ou seja, basicamente, né, a velocidade, né, que é dada por dr dt, vai ser, né, a variação do módulo do vetor posição ou do vetor radial, tá, na direção radial, ok? Mais o módulo de r vezes a variação temporal na direção radial. Puxa, mas o que é a variação radial na direção temporal, né? A gente já sabe como expressar esse vetor unitário r em função dos vetores unitários x e y, né? E é isso que a gente vai usar então para calcular essa variação temporal da direção do vetor radial, tá? Basicamente, né, a gente tem a variação do vetor unitário, eu vou voltar um pouquinho lá. Tá aqui, ó, tá? Então, quando eu faço a derivada temporal desse vetor unitário, tá? Lembrando, né, que a direção x e a direção y, né, os vetores unitários x e y, são invariantes, tá? Tanto em módulo quanto em direção, tá? Então, a única parte, né, que vai variar é esse cosseno θ. Né? Então, eu tenho derivada do cosseno menos seno, tá? Vezes a derivada temporal do argumento interno, ou seja, dθ dt. Tá? Mais essa componente. Então, eu vou ter derivada do seno é cosseno, vezes dt, dθ dt, né? Que é a derivada temporal do argumento interno. Tá? Então, nota que a derivada, né, desse vetor unitário r vai estar na direção θ. Tá? Ou seja, voltando lá, a gente tem então que a derivada do vetor unitário r, né, em relação ao tempo, que é o que a gente precisa para descrever a velocidade, vai ser menos x unitário seno θ de t, mais y unitário cosseno θ de t, vezes a variação de θ em relação a t. Tá? Ok? Do módulo, né? Isso é uma variação modular. Tá? Então, a gente pode reescrever agora a velocidade,
né, como sendo dr dt na direção radial, mais r, tá? R vezes dθ dt na direção θ. Okay? Parece estranho isso, né? Puxa vida, a gente tem uma variação do vetor posição no tempo que vai dar nas duas direções, né? Isso a gente não estava acostumado, né? Normalmente, quando a gente calculava variações do vetor x, né, ou variações do vetor y, elas davam necessariamente na direção x, né, e na direção y. Aqui não, tá? Aqui essa variação do vetor posição ou vetor radial no tempo vai ter componentes nas duas direções ortogonais, radial e angular. Vamos lá. Então a velocidade ela vai ter duas componentes, tá? Uma componente é a chamada velocidade radial, né? Ou seja, a variação do módulo do vetor posição, tá? E isso dá na direção radial. Okay? E nós vamos ter uma componente que é a chamada velocidade tangencial, tá? Que ela está na direção de variação do ângulo θ, tá? E depende exatamente da variação do módulo do ângulo θ, mas também do valor do raio vetor. Tá? Okay? Então, a gente pode reescrever o vetor velocidade, né, em coordenadas polares, tá, como sendo uma velocidade radial, né, mais uma velocidade tangencial. Okay? Se a gente deriva essa expressão aqui, né, acima, a gente vai ter, então, aceleração. Tá? A gente só tem que ter o cuidado que a gente tem dois termos para derivar, tá? E esses dois termos são produtos. Tá? Então, eu vou ter derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, lembrando que essa direção varia no tempo. Tá? E aqui eu tenho um produto triplo, né? Que vai ser mais ainda complicado, porque eu tenho que distribuir a derivação, né? Duas vezes, né? Primeiro termo vezes a derivada do segundo, né? Primeiro termo, derivada do primeiro termo vezes a derivada vezes o segundo, mas quando eu fizer isso, né? Aqui eu também tenho uma derivada de um produto, tá? Então, isso aqui vai gerar, na verdade, para mim, três termos, tá? Ok? Enquanto que esse gera dois. Em tese, a gente vai ter 5 termos na aceleração, mas a gente vai ver que 2 desses termos são iguais e podem ser somados. Tá? Ok. Quando a gente faz isso, então, né, faz a obtenção da aceleração, tá? E já fazendo aqui, né, a soma, tá? Por exemplo, eu vou ter duas vezes esse termo, tá? Duas vezes, né, dr dt, dθ dt, na direção de variação, né, do ângulo θ, tá? Ou θ unitário. Tá? Esse termo aparece duas vezes lá, então daqueles 5 termos, né, esses dois são esses aqui, então é por isso que aparece o 2 aqui. Tá? Eu vou ter então, basicamente, né, uma aceleração que vai me dar, né, na direção radial e na direção de variação do ângulo. Tá? Tenho 4 termos aqui, então, cada um desses 4 termos, tá, tem um nome acertado e a gente vai ver o que significa cada um deles. Tá? Bom, basicamente, então, eu tenho, né, na direção radial, tá, eu tenho a chamada aqui aceleração radial. Tá? Essa aceleração radial, que é esse termo aqui, né, d2r dt2, a derivada segunda do módulo do raio, me dá justamente em conta, né, a variação do módulo do vetor radial ou vetor posição. Tá? Então, por isso chama aceleração radial. Tá? Então, ela vai dar conta da mudança, né, do valor do módulo do raio. Tá? O segundo termo, também na direção radial, tá?
aqui dado por R, né, vezes o quadrado de dθ dt, né, a variação temporal do ângulo, é chamada de aceleração centrípeta. Tá? Okay? Essa aceleração centrípeta, né, tem esse nome porque ela vai estar sempre apontando na direção do centro, né, ou seja, sempre apontando para a origem, né, dos eixos. Okay? Então, essa aceleração centrípeta, ela vem da onde? Né? Ela dá conta exatamente da mudança de direção do vetor radial, tá? Ou vetor posição. Tá? Então, eu tenho aqui, né, uma aceleração que vem da variação do módulo de R, e aqui eu tenho uma aceleração também na direção radial, tá? Que dá conta da mudança de direção do vetor radial. Tá? Da mesma forma, isso acontece, né, na direção da variação do ângulo θ. Tá? Eu tenho, então, né, um termo associado, né, com a variação, tá, do módulo do ângulo. Tá? Isso é chamado, então, de aceleração tangencial. Tá? Ou seja, esse termo aqui dá conta da variação do módulo do ângulo. Tá? E eu tenho um outro termo aqui que parece bastante complicado, né, que a gente dá um nome bacana aqui, bonito, né, aceleração de Coriolis ou Coriolis, conforme você escolhe a pronúncia para o francês ou para o inglês, né? Okay? Depende da escola de que cada um estudou. Okay? Mas, basicamente, esse termo, embora não fique muito claro, tá? Ele aparece justamente por conta da variação da direção do vetor θ. Tá? Então, lembrando que eu tenho, né, um vetor θ sempre perpendicular, né, ao vetor R, né, na descrição de coordenadas polares. Esse termo aqui, então, advém justamente, né, da variação dessa direção do vetor θ. Tá? Então, o que isso significa dizer? Né? Isso significa dizer que essa aceleração de Coriolis, né, ela pode estar presente ou não, dependendo da situação. Né? Da mesma forma, eu posso ter ou não uma aceleração tangencial, ou seja, né, dependendo do tipo de movimento que a gente vai analisar, tá? Não necessariamente esses 4 termos vão aparecer na aceleração em coordenadas polares. Tá? Mas isso daqui, como eu falei para vocês, é o mais genérico possível, né, numa análise de aceleração em coordenadas polares. Tá? Ok, vamos então partir aqui para algumas aplicações, tá? Que eu tinha inclusive pedido para vocês aí, né, para tentar descrever o movimento de um projétil, né, em coordenadas cartesianas e em coordenadas polares. Tá? Ok, né, não falei para vocês, mas eu fui malvado e vocês já vão ver por quê. Né? Muitos aí tiveram dificuldade, mas é justamente isso, tá? É justamente para ver a dificuldade de descrever, né? E que, embora a gente tenha essas duas opções mais usuais, né, para descrever movimentos no plano, coordenadas cartesianas e coordenadas polares, tá? Nem sempre é conveniente usar uma ou outra. Tá? Dependendo da situação, é mais conveniente usar um ou usar outra. E vai ter situações em que, usando uma ou usando outra, a situação vai ficar feia do mesmo jeito. Bom, já começamos aqui falando, né, que o que a gente lá vê desde o ensino médio, né, e vê também, acho que em Física 1, eu pelo menos, quando ministro Física 1, a gente aborda isso, né? O movimento de projétil simples aqui, né, representado nesse gráfico, né, por essa curva em azul, tá? Na verdade é uma bela de uma aproximação, né, para coisas mais usuais do nosso dia a dia. Ou seja, se eu pegar uma pedra, né, e atirar, tá, ela vai seguir mais ou menos uma trajetória similar a essa. Né? Primeiro porque o objeto aí, né, a princípio não vai ter muita interação, né, não vai ter tempo, né, na verdade, né, porque o movimento de uma pessoa tirando uma pedra, ele é curto, né, tanto em tempo, né, em duração de tempo, quanto em deslocamento, de modo geral. Né, então não vai haver aí uma
uma interação tão acentuada da pedra com o ar, né? O chamado aí arrasto hidrodinâmico, tá? Então, mais ou menos uma pedra tirada por uma pessoa, essa aproximação que a gente faz aqui no ensino médio é muito boa, tá? Realmente o desvio é praticamente zero, né, da previsão, tá? Mas, por exemplo, se você mesmo pegar uma bola de isopor e atirar, tá, você vai ver que a trajetória dela está bem longe, né, dessa aproximação. Então, primeira coisa que a gente já retira, né, dessa análise é o ar, tá? Ninguém respira então, tá? Ok? Retirando o ar, a gente retira então o arrasto hidrodinâmico, né, que surge como uma força dependente da velocidade, tá? A gente depois, mais para frente, até pode inserir isso, né, no curso, tá? Para fazer uma análise mais robusta, mas, enfim, aqui seria uma complicação desnecessária, tá? A princípio, então, a gente retira o ar, tá? Okay? De modo que a única força, a princípio, né, atuando nesse problema, né, embora a gente está aqui falando de cinemática, descrição de movimentos, mas a gente precisa das acelerações, né, envolvidas. E aqui no caso, a única aceleração envolvida, né, ou a única força envolvida seria realmente a força peso, né, ok? No objeto, né, aqui, ou seja, a única aceleração seria uma aceleração da gravidade, tá? Bom, e aí tem um problema também, né? Porque a gente está na Terra, tá? A Terra não é plana, né? Ok? Embora tenha voltado à moda, mas a princípio, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, essa direcionalidade x aqui, ó, tá? Ela não existe, né? Ela é tangente à superfície da Terra, né? Então, na verdade, quando a gente vai computar x, né? Calcular x, a gente calcula sobre uma curvatura, né? Obviamente que para alguém atirando uma pedra, essa curvatura é nula, basicamente, né? Mas se você for atirar um projétil, né, com um canhão, por exemplo, e se ultrapassar aí a barreira de 2, 3 quilômetros, tá? Você já tem que começar a considerar, né, a esfericidade da Terra, tá? Para calcular o ponto exato onde o projétil vai cair, tá? Então, a princípio, né, essa ideia que a gente tem lá do ensino médio, tá? Do movimento de projétil, ela é uma bela de uma aproximação em vários aspectos, né? Serve apenas para coisas assim com pequenos deslocamentos e tempos, né? E sem arrasto do ar, tá? Outro fator que a gente tem que considerar também aqui é a questão que a Terra é imóvel, né? Mais para frente a gente vai considerar, quando for falar de movimentos em 3 dimensões, esse problema, né, do projétil, porque a Terra vai girar, tá? E dependendo para a direção de onde o projétil se desloca, tá? Por exemplo, se ele se deslocar na direção norte-sul, tá? Eu vou ter diferença de latitude, né? Do ponto de onde ele partiu para o ponto de onde ele chega, tá? E cada latitude, vocês sabem, né? Como a Terra gira em torno, né, de um eixo imaginário, cada latitude vai ter uma velocidade de rotação diferente na superfície, tá? A velocidade angular é a mesma, mas a velocidade de rotação, né, velocidade linear, não. Tá? Então, a princípio, eu vou ter um deslocamento tridimensional no projétil. Tá? Eu não posso considerar deslocamentos grandes de projéteis, né? Por exemplo, né, como eu falei, vou atirar com canhão um projétil que vai se deslocar mais do que 1, 2, 3 quilômetros. Tá? Eu já tenho que considerar também a rotação da Terra, tá? Porque a princípio ela vai fazer um deslocamento, né, para leste ou oeste, dependendo da situação. Tá? Ok? Mas bom, aqui a gente está numa situação bem idealizada, tá? Então, terra plana, imóvel e sem ar. Tá? Então, basicamente como a gente viu mesmo lá no ensino médio. Tá? Então, a trajetória em azul é a trajetória do projétil. Tá? Aqui eu tenho, né, uma posição qualquer dessa trajetória, o objeto está aqui, tá? Então eu vou ter, né, de acordo com esta posição, tá, os vetores x e y instantâneos desta posição, tá, aqui indicados em preto, tá?
Ou em coordenadas polares, né, eu tenho os vetores R, tá, que também é o vetor posição, tá, então o vetor radial, e o vetor θ, tá, ok? Aqui indicados em vermelho, tá? Bom, eu também indiquei aqui na posição, tá, a velocidade instantânea do objeto, tá? Lembrando que essa velocidade instantânea, aqui é indicada nesse vetor roxo, tá? Ela é tangente, tá, a esta curva da trajetória, tá? Cuidado para não confundir a velocidade tangente à curva, que é o vetor velocidade, tá? Okay? Total, com a componente da velocidade tangencial, tá? Que a gente já vai indicar aqui, tá? O que vem a ser na direção θ, tá? Então, cuidado para não confundir isso, esses termos, né? Por isso eu estou me referindo simplesmente aqui com o vetor velocidade instantânea, tá? Bom, esse vetor velocidade instantânea pode ser decomposto nas direções cartesianas, tá? Então, eu tenho aqui a velocidade instantânea na direção x e a velocidade instantânea na direção y. Ou, né, na direção do outro sistema de coordenadas, né, coordenadas polares, tá? Também posso decompor na direção radial, então eu tenho aqui o vetor velocidade radial instantânea, tá? E decompondo na direção ortogonal, eu tenho a velocidade tangencial na direção θ, tá? Então, entendam que essa velocidade tangencial é tangente ao vetor posição e não à trajetória, tá? Bom, e aqui no quadrinho do lado, tá, eu coloquei como são os vetores aceleração, né? A gente já comentou, só tem uma aceleração, que é na direção y, tá? Que é a aceleração da gravidade, né? Apontando na direção contrária ao crescimento de y, né? Aqui também poderia ser indicado a altura ao invés de y, mas vamos manter o y, né? Por uma questão de ser o sistema de coordenadas cartesianas. Então, eu tenho a de y igual a menos g, tá? O vetor aceleração g. Não tenho aceleração na direção x, tá? Mas quando eu decomponho esse vetor na direção y para o sistema de coordenadas polares, eu tenho aceleração na direção radial, aqui indicado em laranja, tá? AR, e na direção do ângulo θ, tá? Aqui indicado por Aθ. Ok? Bom, então vamos começar essa análise aqui do projétil pelo que a gente já conhece, tá? Em coordenadas cartesianas tudo fica muito fácil, né? Por quê? Eu tenho nenhuma aceleração na direção x e uma aceleração constante na direção y, tá? Com isso, então, eu concluo, né, que se a minha aceleração em x é nula, tá? Não vai haver variação temporal da velocidade na direção x, portanto, a velocidade x tem que ser constante, né? Ok? E para a direção y eu tenho, né, para efetuar, né, a integração e achar a velocidade, tá? As grandezas, né, da direção y e do tempo perfeitamente separáveis, né? Ou seja, eu vou ter aqui dv dt, que é perfeitamente separável e integrável, tá? Então, eu tenho a integração para dv e a integração para dt, né? Integrações totalmente triviais, tá? Vou ter, então, a velocidade em x, né? Aqui eu sei que é constante, e aqui eu estou indicando, né, já especificamente para esse problema. Vx, então, vai ser a velocidade inicial, né, com que o projétil é arremessado, tá? Vezes cosseno alfa, lembrando que esse alfa aqui é o ângulo de lançamento, tá? Não confundir alfa com θ, tá? Θ varia, alfa não, alfa é constante, né? Uma constante do problema é o ângulo de lançamento. E o Vy, então, vai ser o V0y, né, que é dado, então, por V0 seno alfa, tá, menos G vezes T menos T0, né, que vem dessa integração. Tá? Ok? Lembrando que aqui, tá, eu estou deixando de modo bastante genérico a solução. Tá? Eu poderia escolher T0 como zero, tá? Mas eu estou deixando exatamente aberto aqui para a gente ter uma solução totalmente genérica. Ok, então tendo aí, né, as velocidades, tá, nas direções x e y, eu me habilito então a calcular
as posições nas duas direções, né? Também efetuando por integração, né? Eu vou ter aqui dx dt, dy dt, são perfeitamente separáveis, tá? Com integrais totalmente triviais também, tá? Então, integração de dx, integração de dt, tá? Aqui em y só fica com dois termos, mas a princípio esses dois termos também vão gerar integrais totalmente triviais, tá? Então eu tenho, né, a posição x em função de um x0, né, uma posição inicial, tá? Uma velocidade inicial, um ângulo inicial e um t0, tá? E aqui na posição y, né, em função do tempo, eu vou ter então uma dependência quadrática também, porque é a única direção que eu tenho aceleração. Ok? Bom, isso a gente já sabe, né? Normalmente a gente já usa isso desde o ensino médio, tá? Pode haver a facilidade de considerar a posição inicial, né, na origem, ou seja, mais ou menos como a gente colocou lá no desenho, né, do projétil, tá? Vou voltar aqui bem rapidamente, tá? Ok? Então, esse projétil, por exemplo... Ops, foi muito. Perdão, gente. Agora... Voltou muito mesmo. Tá. Então, nota que aqui, por exemplo, a gente parte da origem, né? Então, x0, y0 seria um zero, tá? Não é o caso do que a gente está considerando aqui, tá? Então, aqui a gente está deixando bastante genérico essa situação, tá? Partindo de um x0, y0 qualquer, tá? Da mesma forma, também eu poderia considerar t0 como zero, né? Para facilitar um pouco a vida, mas aqui eu também estou deixando bastante genérico, ou seja, né, uma trajetória partindo exatamente de qualquer ponto para qualquer ponto. O que não é tão assim difícil de imaginar, né? A gente normalmente vê lá no ensino médio e até em física 1 uma trajetória totalmente simétrica, né? Mas às vezes não, isso não acontece. Por exemplo, se você lança uma pedra, tá, da sua mão, ela não parte, né? Você até pode considerar que o x0 é em você, mas você não parte de uma altura zero, né? Vai partir da altura que a sua mão tiver, tá? Então, na verdade, você já não tem uma trajetória simétrica nessa situação, tá? Da mesma forma também eu posso, sei lá, considerar o tempo inicial, não o tempo do instante do lançamento, mas pode ser um tempo antes ou depois. Enfim, aqui fica totalmente genérica a análise, né? Ok, curva paramétrica, tá? Em função do tempo. Então, o que eu quero dizer, né? Nós temos aqui x em função do tempo, y em função do tempo. Será que a gente consegue colocar y em função de x? Né? Ou seja, né, aproveitar que a gente tem aqui, né, uma trajetória S de t, né, que é ali a trajetória do projétil, né? Será que eu posso descrever essa trajetória como y em função de x? Tá? Bom, eu posso sim, tá? Porque o parâmetro t, né, ele é facilmente separável, perdão, facilmente separável para a posição x. E aí, se eu substituo, então, esse parâmetro t, né, com essa expressão de x na expressão y de t, eu obtenho, então, y em função de x, né? Ok? Nesse formato aqui, já fiz as devidas contas, né? Por exemplo, aqui, né, eu vou ter seno alfa sobre cosseno alfa, né? V0, some, tá? De modo, então, que tenho essa expressão, né, de y em função de x. A gente pode reordenar os termos, então, né, dessa expressão para obter, então, uma curva, né, paramétrica, tá, de y em função de x. Né? Aqui eu isolei todos os termos, né, referentes aí a termos que não envolvam x. Tá? Aqui eu separei todos os termos, né, que envolvem x, ok? E aqui todos os termos que envolvem x quadrado. Tá? Não é difícil notar que isso daqui é uma equação, né, de uma parábola, e por isso, então, a gente tem aí o chamado movimento parabólico, né? Tá? Bastante comentado. Né? Claro que volta a falar, né? Sem arrasto hidrodinâmico, tá? Terra plana e imóvel.
ok? Tá? Na verdade, né, isso daqui está bem longe de ser uma parábola, tá? Quando a gente analisa né, na vida real. Tá? Mas, enfim, em uma primeira aproximação, tá, a gente pode considerar esse movimento como parabólico. Tá? Isso daqui, então, dá uma parábola em coordenadas cartesianas. Tá? Bom, perfeito. Né? E em coordenadas polares? Né? Como que a gente pode descrever esse projétil simples? Né? Tá? Na mesma situação, né? Sem o arrasto dinâmico, né? Terra plana e imóvel. Tá? Bom, isso foi o exercício, então, né, principal passado para vocês. Tá? E, na verdade, aqui a gente tem o seguinte. Tá? Quando a gente vai analisar as acelerações nas direções radial, né, e θ, como a gente já viu lá no desenhinho, né, na hora que a gente fez a análise das acelerações, nós vimos que nós temos aceleração nas duas direções, tá? Na direção radial e na direção de variação do ângulo θ. Tá? E essas acelerações, né, além de depender de g, né, que é a aceleração da gravidade, depende do ângulo θ instantâneo, né, durante a trajetória. Tá? Bom, quando a gente expressa essa aceleração radial e a aceleração na direção θ, né, naqueles termos que a gente viu da aceleração em coordenadas polares, lembra? Né? A aceleração na direção radial tem um termo associado à variação do módulo de r e da direção do vetor r, né? São dois termos, ok? A aceleração na direção θ também tem dois termos, né? Coriolise e tangencial, que são associadas às variações da direção de θ e do módulo de θ. Então, se a gente coloca esses termos, né, nós temos essas expressões, né, que nos dão equações diferenciais, né, okay? Envolvendo R, né, e θ, né, e obviamente o parâmetro t, tá, de variação. Né? O t aqui é o nosso parâmetro primário, né, de variação. Tá? Então, bom, então nós temos aqui um sistema, né, de equações. Tá? E aí surge um problema muito grave. Tá? Aquilo que foi extremamente fácil de fazer em coordenadas cartesianas, né? Ou seja, nós efetivamente fizemos ali, né, brincando aquelas integrações. E por que nós fizemos brincando as integrações? Né? Basicamente porque nós tínhamos a possibilidade de fazer separáveis, né? Ou seja, eu conseguia facilmente, não havia acoplamento, né, entre as coordenadas x e y, primeiro ponto, né, nas equações diferenciais. Tá? Segundo ponto, elas eram perfeitamente separáveis entre a variável espacial e o parâmetro temporal, né, o tempo. Né? Okay? Então eu conseguia fazer aquelas integrações trivialmente. Aqui eu já tenho um problema sério, né, porque eu tenho equações diferenciais acopladas, ou seja, eu tenho interdependências, né, entre a coordenada r e a coordenada θ na mesma equação diferencial. Tá? Talvez eu pudesse, sei lá, de alguma forma mexer com as duas equações diferenciais simultaneamente, né? Sei lá, somando elas ou subtraindo elas de repente, né? Para ficar só com termos em θ de um lado e r de outro. Poderia. Bom, enfim, eu tenho um sistema de equações diferenciais, tá? Que elas são, inclusive, um sistema de equações diferenciais de segunda ordem, né? Envolve termos de segunda ordem das diferenciais. Mas o principal problema não é esse. Tá? O principal problema é que, além de elas de ser um sistema acoplado, né, de equações diferenciais de segunda ordem, ele é não linear. Né? Essa não linearidade aparece, por exemplo, aqui, né, com o quadrado, né? Uma das formas, né, a gente vê isso, aparece o quadrado da diferencial de primeira ordem θ. Tá? Mas eu tenho outros problemas aqui que envolvem, por exemplo, né, um termo R multiplicando, tá? E multiplicações cruzadas dos termos diferenciais. Tá? Bom, o problema é que esse sistema não tem solução analítica. Tá? Okay? Então, a gente não vai conseguir sair, né, da solução desse problema analiticamente. Tá? Teria que, então, ter aí a aplicação, né, de técnicas
de cálculo numérico, tá? Para resolver esse sistema de equações diferenciais de segunda ordem não linear acoplado, tá? Então, não há solução analítica possível, né? Ok? Em resumo, não tem como a gente separar as coordenadas radial e angular, né, r θ, nessas equações e efetuar as integrações para obter as velocidades e posições, como a gente fez no caso das coordenadas cartesianas. Tá? O que a gente pode fazer então? Será que a gente teria como expressar o movimento do projeto em coordenadas polares? Bom, tá? O que a gente pode fazer? Né? Uma saída, né, se houver a necessidade real de expressar o movimento em coordenadas polares, por alguma razão qualquer, tá? É expressar as coordenadas radial e angular, né, r θ, em função das coordenadas x e y cartesianas, tá? Cuja solução nós já conhecemos. Tá? Tem que notar, entretanto, que isso não é solucionar o problema, ou seja, nós não resolvemos o sistema de equações diferenciais para resolver de forma independente o problema naquele sistema de coordenadas. Nós estamos simplesmente levando uma solução que a gente já obteve em outro sistema de coordenadas, nas coordenadas cartesianas, tá? E transformando essa solução em coordenadas cartesianas para as coordenadas polares. Tá? Então, não é a solução do problema, né? É um contorno que você faz caso haja uma necessidade de fato de expressar o vetor posição e o vetor R, por exemplo, o vetor posição e o vetor θ, por exemplo. Tá? Então, a gente já viu, né, que as transformações a gente já obteve, né? O módulo do vetor R, né, pode ser dado em função de x e y, tá, por essa expressão, da mesma forma que o módulo do vetor θ pode ser dado, né, como arco tangente de y sobre x em cada instante de tempo. Tá? Bom, para obter as expressões de velocidade e aceleração nessas duas direções, agora a gente procede o caminho de cálculo oposto. Né? Se a gente obteve posição a partir da integração da velocidade e velocidade a partir da integração da aceleração, eu posso fazer o caminho oposto. Tendo as posições, eu derivo para obter as velocidades e depois derivo novamente para obter as acelerações. Tá? Bom, mesmo a princípio sendo simples, né, não é tão simples assim. Tá? Por quê? Né? Porque eu tenho que expressar o meu R e o meu θ em função só das coordenadas polares. Tá? Eu não vou poder colocar x e y. Né? Okay? Eu tenho que colocar valores de R e valores de θ apenas. Tá? Então, quando a gente expressa, por exemplo, o vetor R de t, tá? Módulo do vetor R, né? Perdão, R de t, em função só de valores, né? Referentes a x e t, tá? Se eu coloco lá, né, x quadrado mais y quadrado, faço aquelas expressões e depois resolvo expressar o x0 e y0 da vida em função dos termos associados a r θ, eu tenho essa expressão monstruosa aqui, tá? Okay? Que vai depender, inclusive, aqui, né, de um polinômio quadrático no tempo, tá? Ok? Então, aqui, nota, né, que eu estou usando só termos em R e em θ. Tá? Aparece aqui, obviamente, né, o ângulo alfa de lançamento e o V0, que são constantes do problema, independente do sistema de coordenadas. Tá? E o G também, tá? Ok? O G também, certo? No caso aqui de θ, tá? Da mesma forma, né? Eu vou ter o arco tangente de y sobre x, tá? Que fica mais claro isso, né? Porque não está ao quadrado, tá? Eu transformei, por exemplo, y0 em r0 sendo θ0, tá? Porque eu tenho que colocar tudo em termos de r e de θ, tá? Então, vai ficar dessa forma. Então, basicamente, nós utilizamos, né? x0, r0 cosseno θ0, y0, r0 seno θ0, r0 quadrado, né? x0 quadrado mais y quadrado,
E aqui, particularmente, onde aparece esse termo, né, cosseno de alfa menos θ zero, tá? Eu usei essa expressão, essa identidade trigonométrica aqui, tá? Porque a gente vai ter esses termos, né? Cosseno alfa, cosseno θ zero, multiplicando esse termo, 2R0V0, e seno alfa, seno θ zero. Tá? Então eu posso simplificar, né? Se é que a gente pode se dar o luxo de falar em simplificação numa expressão longa como essa, cosseno alfa menos θ zero. Bom, se já são expressões bastante longas, né, para posição radial e θ, imagina então a hora que a gente derivar isso. Né? Coragem. Quando a gente faz então esses cálculos, né, para as velocidades, a gente tem então expressões ainda mais longas, né, ainda mais complexas, tá? Que vão envolver polinômios, né, em t. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um polinômio de terceiro grau no tempo, né, dividido aqui por uma raiz de um polinômio, né, na quarta potência. Lembrando que aqui basicamente, né, isso daqui é o vetor x quadrado mais y quadrado, tá? Okay? Na meio, então isso aqui basicamente é r, tá? Okay? Então vai ficar esse termo todo sobre r, né? O vetor r, vamos dizer assim, né? O módulo do vetor r, tá? Ok? Isso então daria aqui a velocidade radial. Mas nota que como a gente quer expressar em função do tempo, né? Eu não posso deixar simplesmente r de t, né? Tem que botar a expressão inteira. Tá? E a velocidade, né, tangencial também vai ficar aqui, né, um termo também complicado, né? Aqui eu tenho r quadrado, basicamente, r de t, né, r quadrado de t, né? E aqui eu tenho termos, né, associados que basicamente lembram um pouco o y, né, mas tem que tomar cuidado porque não é exatamente o y, tá? Tem aqui, por exemplo, seno alfa menos θ zero, tá? Dando continuidade, então, né, se for fazer as acelerações, tá, as expressões vão ficar ainda mais complicadas. Tá? Aqui eu só mostro, por exemplo, a aceleração radial. Tá? Aceleração tangencial vai ficar a critério de vocês fazerem. Tá? A princípio, então, a aceleração radial vai ser um polinômio, né, no tempo, tá? Dividido aqui por essa expressão, né? Tá? Ok, r quadrado na 3 meios, ok? Basicamente, então, vai dar r ao cubo, né? Tá? E esse polinômio é um polinômio aqui de grau 6, né? No tempo, tá? Ok? Esse polinômio de grau 6 no tempo, então, é um polinômio muito comprido, né? Tá? Ok? Com vários termos, e a possibilidade de você se perder nisso daqui é bastante grande, tá? Então, de certa forma, aí a gente tem uma possibilidade de conseguir fazer a expressão para aceleração. Tá? Ok, no caso então do movimento, perdão, né? Vamos voltar um pouquinho. Então, como conclusão, né? Como conclusão, a gente chega que basicamente, né, para expressar o movimento de um projeto simples em coordenadas polares, a gente teria uma dor de cabeça bastante grande, né? Mesmo que partisse dessa situação, né, de resolver primeiro em sistema de coordenadas cartesianas, que é fácil, e depois transformar para o sistema polar, nós teríamos aí uma dificuldade muito grande, né, intrínseca em fazer essa transformação. Tá? Então, de fato, vem a pergunta, né? Puxa vida, se eu posso resolver um problema de forma muito simples em um sistema de coordenadas, para que eu vou complicar num sistema outro, né? Que vai me trazer expressões monstruosas e complicadas. Tá? Então, fica aí, né, exatamente a lição que talvez nessa altura do campeonato do curso vocês já saibam, né? Escolher corretamente, né, como resolver o problema, tá? É exatamente um ponto-chave, né, na tentativa aí de escrever e solucionar problemas. Né? Às vezes o caminho, né,
escolhido vai tornar aí a situação bastante complicada, né? Ou até inviável, ok? Bom, vamos para uma segunda aplicação, que é o movimento circular, né? Que é um movimento também fácil de a gente pensar, tá? Então, basicamente aqui, esse movimento circular, ele tem um raio constante, raio R, né? Maiúsculo constante. A trajetória é fixada, ou seja, né? Posso descrever geometricamente essa trajetória como uma circunferência, né? Pode haver torque no sentido de que nós tenhamos aí, né, variações angulares, né, em função de uma aceleração angular, tá? Ok? Então vamos ver como é que seria essa generalização, tá? Bom, então aqui tem o desenho basicamente aí, né, de uma trajetória circular, tá? Basicamente, então, aqui eu estou colocando uma posição qualquer nessa trajetória circular. Tenho aqui os vetores posição na direção x, na direção y, tá? O vetor radial, tá? Com relação à origem, né? Tá? Na posição, e o vetor angular θ, tá? Da mesma forma como a gente fez lá no caso do projétil, eu tenho então a velocidade instantânea v, aqui indicada, né, pelo vetor roxo, tá? Posso decompor essa velocidade nas direções x e y, tá? X e y, perdão, tá? Da mesma forma como posso decompor esse vetor nas direções radial e θ, tá? Só que aqui nota, tá? Por ser uma trajetória circular, o vetor velocidade, por definição, vai ser a velocidade tangente, tá? A própria trajetória, tá? Então, não existe velocidade radial nesse tipo de movimento, tá? Ou seja, né? Isso reforça o que já tinha sido colocado. O raio é constante, tá? É uma constante desse movimento, ok? A aceleração, então, né? Na análise aqui no quadrinho, tá? A aceleração, então, desse movimento, a princípio, né? Está aqui estabelecida, tá? Aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Porque eu tenho, né, a aceleração radial, a gente já vai falar um pouco sobre isso, tá? O vetor aceleração está aqui colocado, né, em rosa, tá? Tem uma aceleração radial e uma aceleração tangencial, né? A gente já tinha colocado isso, pode haver torque, né? Então, isso faz com que eu tenha uma aceleração tangencial também, tá? Ou seja, né, o módulo do vetor velocidade pode ser alterado, tá? E também tenho aqui, né, se eu quiser, na direção cartesiana, eu tenho uma aceleração na direção y e uma aceleração na direção x. Ok? Bom, o raio constante, né, sugere que o problema é mais facilmente abordado em coordenadas polares. Por quê? Né? Porque se o raio é constante, eu só preciso, né, me preocupar com a descrição do movimento em θ. Né? Eu sei que para qualquer instante de tempo o raio é constante. Tá? Então, é uma coordenada a menos para a gente descrever. Tá? Então, a gente vai descrever primeiro o movimento circular em coordenadas polares. Tá? Aparentemente é mais fácil. Okay? Bom, ok. Quando a gente faz isso, então, né, já foi falado que existe a possibilidade de aceleração radial e tangencial. Tá? Quando a gente faz isso, então, eu tenho a aceleração radial, tá, estabelecida naqueles termos, né, que a gente tinha, então, dr2, dt2, tá? Lembra que, como eu não tenho variação do raio, né, então, a variação de segunda ordem do módulo, obviamente, é zero, tá? Vai sobrar só, então, o segundo termo, né, que é r vezes o quadrado da variação primária do ângulo, né, dθ dt, ok? Então, vai ficar menos r vezes o quadrado de dθ dt, ok? A aceleração na direção θ também tinha dois termos, né? Se vocês lembrarem, o primeiro termo era a aceleração de Coriolis, né? 2 vezes dr dt vezes dθ dt. Como dr dt, né, é zero, porque o raio é constante, sobra só o segundo termo, né? R vezes a derivada segunda, né,
do ângulo em relação ao tempo. Tá? Aqui eu já estou deixando também esses R's, né, constantes, porque de fato eles são constantes. Ok? Bom, nota que mesmo com R constante, tá? Mesmo com esse R aqui constante, existe aceleração na direção radial. Né? Mas como que pode existir uma aceleração na direção radial se o raio é constante? Tá? Bom, basicamente a gente tem, né, um raio, né, constante, mas a gente vai ver que isso daí não exclui a possibilidade de a gente ter uma aceleração radial. Tá? Se a gente notar, né, que o nosso raio vetor pode ser escrito, né, como um módulo vezes uma direção, tá? E derivar essa expressão para encontrar a velocidade, nós vamos ter então, né, a variação do módulo vezes a direção do vetor unitário mais R vezes a derivada do vetor unitário. A gente já, inclusive, já analisou isso, mas agora a gente vai reforçar essa análise. Como o raio é constante, essa derivada primeira, né, do módulo é zero. Tá? De modo, então, que a velocidade, né, vai ser simplesmente o raio, que é constante, vezes a derivada do vetor unitário no tempo. Tá? Quando a gente faz isso, então, a gente tem, né, a velocidade estabelecida e a aceleração, que vai ser a derivada dessa velocidade, né, como esse primeiro termo é constante, vai ser só a derivada do segundo termo, temporal. Tá? Então, eu tenho que a aceleração é a derivada segunda, né, do vetor unitário R em relação ao tempo. Tá? Bom, a gente já viu que o vetor unitário R, né, depende do cosseno e do seno de θ, né, nas direções x e y. Tá? Se eu faço, então, a derivada primária, né, em relação ao tempo desse vetor unitário, para achar a velocidade, eu vou ter dθ dt, né, que é a derivada do argumento interno, ok? Menos seno θ, que é a derivada de cosseno, mais cosseno θ, que é a derivada de seno. Tá? Ou seja, essa derivação do vetor unitário R em relação ao tempo vai me dar a derivada do módulo do ângulo, né, na direção θ. Tá? Então, essa velocidade seria R dθ dt na direção θ unitário. Ok? Perfeito. Se eu derivar pela segunda vez, né, ou seja, derivar essa expressão pela segunda vez, eu vou ter, então, aqui dois termos, né? A derivada do primeiro, né, que é a derivada segunda de θ em relação a t, vezes, né, o segundo, ok? Mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Tá? Só que a derivada do segundo, aqui eu tenho menos seno θ, vai ficar menos cosseno θ, e derivada de cosseno θ vai ficar menos seno θ. Por isso que aparece esse menos aqui na frente. Tá? E vezes a derivada do argumento interno dos ângulos, né? dθ dt. Tá? De modo, então, que a nossa aceleração fica da seguinte forma. Tá? Isso aqui, né, é simplesmente a direção θ unitário. Tá? A gente já viu isso aqui em cima. Tá? Então, derivada segunda do ângulo em relação ao tempo, né, em módulo, na direção do ângulo, okay? Menos, né, quadrado da derivada primeira de θ em relação a t em módulo, na direção radial. Tá? Esse termo aqui é a direção radial, okay? Como vocês podem ver aqui. Então, embora a gente tenha, né, uma aceleração na direção radial, tá? O raio pode ser constante sim, tá? Porque essa aceleração dá conta apenas da mudança da direção do vetor R. Tá? Okay? De fato, no movimento circular, né, a direção do vetor R muda continuamente. Okay? Bom, então com isso a gente tem que ter o cuidado, tá? Porque a aceleração centrípeta, né, ela é decorrente apenas da mudança de direção do vetor R. Esse vetor tem que estar aqui. Assim, ela não deve ser utilizada para calcular a velocidade radial via integração. Tá? Ou seja,
princípio, meu R de t é um constante, tá? É R, tá? Mas na direção tangencial eu posso fazer, tá? Então, eu tenho aqui, né, na direção tangencial, R de θ 2 dt2, né? Que eu vou chamar aqui alfa. Cuidado, esse alfa não tem nada a ver com aquele alfa que a gente utilizou lá para o ângulo do projétil, tá? O ângulo inicial do projétil, né? Okay? Esse alfa aqui é a aceleração angular do problema, tá? Valor particular, tá? Então, basicamente, quando eu faço isso, né, eu tenho integrando, perdão, uma primeira vez, tá? Que é a aceleração angular, né, d2θ dt2 vai ser alfa. Portanto, a velocidade angular, né, dθ dt vai ser uma velocidade angular inicial, ω0, mais alfa vezes t menos t0, tá? E quando eu integro uma segunda vez para obter o ângulo em função do tempo, né, eu tenho uma expressão que lembra muito aqui, né, a expressão para um movimento uniformemente acelerado, só que aqui, na verdade, né, uma variação angular uniformemente acelerada, tá? Obviamente, se essa aceleração for zero, tá? Ok? Eu tenho uma velocidade angular constante, tá? Mas o problema genérico permitia aceleração, né? Torques, tá? Ok. Em coordenadas cartesianas, tá? Em coordenadas cartesianas a coisa vai complicar bastante, tá? Porque a princípio, né, a gente teria que fazer aí o cálculo, né, como a gente fez, né? Definir as acelerações em x e y, partir para as integrações, né? E posteriormente chegar até a posição, né? X e y, tá? Ok? Só título de curiosidade, tá? Por exemplo, se eu colocasse aqui como calcular a aceleração em x, né? Partindo de informações só de x e y do problema, tá? Quando eu coloco lá, por exemplo, né, as acelerações r e θ, tá? Na direção x, eu vou ter essas projeções em função do ângulo θ, né? Então, aceleração radial cosseno θ menos a aceleração tangencial seno θ, tá? Quando eu faço isso, então, eu vou ter, né, basicamente, tá? Aqui descrito, né, como menos x dθ dt ao quadrado, tá? Por que menos x, né? Porque vai ficar R maiúsculo cosseno θ, né? Então, isso dá o x, tá? E aqui vai ficar R maiúsculo seno θ, né? Ok? Vezes alfa, tá? Então, vai ficar menos y vezes alfa, tá? Só que eu não posso deixar aqui o dθ dt, eu tenho que expressar essa velocidade angular em função das velocidades de variação x e y, tá? E fica dessa forma, ok? Então, aqui já dá para notar o seguinte, né? Que a derivada segunda de x em relação ao tempo, que é a aceleração em x, vai depender das derivadas em y em x, tá? De x e y e de uma forma não linear. Tá? Então, de novo, se eu quiser tratar o movimento circular em coordenadas cartesianas do zero, tá? Eu vou ter problema, porque eu também vou ter um sistema de equações diferenciais acopladas, né, de segunda ordem, okay? E não linear, que também não tem solução analítica, só numérica. Tá? Então, no movimento circular ocorre justamente o contrário do que ocorreu ali no caso do projétil, né? Eu tenho uma situação complicada para resolver dependendo do sistema de coordenadas que eu adoto. No caso do projétil, ficou mais simples fazer por coordenadas cartesianas. No caso de coordenada do movimento circular, as coordenadas polares se mostraram muito mais simples. Tá? Okay? Eu posso fazer o oposto, né, do que como a gente fez lá no sistema, passando, né, do sistema cartesiano para polar, no caso do projétil. Tá? Eu posso, então, simplesmente pegar a solução que eu já tenho em coordenadas polares e passar para as coordenadas cartesianas. Tá? Quando eu faço isso, então, fica tudo simples, né? Tá? Porque eu posso simplesmente expressar, por exemplo, x aqui, né? Estou expressando
colocando θ de t explicitamente dentro do cosseno, tá? Ok? Com isso eu posso calcular então a velocidade, né, dx dt, tá? E a aceleração, tá? Também vão ficar termos compridos, mas isso é menos complicado do que foi, por exemplo, passar a solução cartesiana para polar do movimento do projétil, tá? Certo? Bom, para encerrar então essa parte, tá? Eu estou propondo aí que vocês façam uma terceira aplicação, que é um exercício de desafio, já aí buscando um pouco aí para frente, né, que a gente vai ver que é o caso de forças centrais, tá? Então, o exercício de desafio que eu estou propondo para vocês é o seguinte, tá? Imagina uma partícula de massa m livre para se movimentar no plano, tá? Mas ela está sujeita a uma força central, que é uma força aí que a gente já viu, força elástica, né? Basicamente, dependente da posição R, tá? Ou seja, quanto mais afastada da origem ela está, né, maior se torna essa força para dirigi-la de volta à origem, ok? Então, vocês têm que resolver esse problema supondo que a condição inicial é qualquer, tá? Não imagina que ela é largada de um ponto só e ponto, tá? Se ela for largada de um ponto qualquer do plano, ela vai fazer um movimento oscilatório, né, em relação à origem, que é o movimento em função da força elástica. Isso dá um movimento unidirecional, tá? E não bidimensional. Tá? Imagina que ela tenha uma velocidade v0y, v0x qualquer. Tá? Como que seria o movimento dessa partícula? Tá? Tentem então resolver, né? Obviamente que para tentar resolver, né, vocês, além de supor condições iniciais quaisquer, tá, tem que descrever aí as equações do movimento em um sistema de coordenadas que julguem mais adequado. Tá? Então, vejam qual é o sistema mais adequado para descrever esse tipo de sistema, tá? O que fica mais fácil, tá? Ok? Embora aí tá aí, né? A frase perder-se também é um caminho, né? Um aprendizado, tá? Mas a solução, obviamente, né? Sempre se acha, tá? Mesmo que você vá na direção de uma solução numérica, tá? É a solução do problema, tá? Mas sempre se a gente pode achar uma solução mais simples, né? Que se busca a solução mais simples. Bom, é isso então, pessoal. Tá? Na próxima aula, então, a gente vê a resolução, né, desse exercício de desafio. Tá? Vocês têm, a princípio, aí, até a próxima terça-feira, né, dia 5 de maio, para entregar, então, esse exercício. Tá? Okay? E aí, na próxima aula, então, a gente vê a solução deste exercício. Também a gente vai começar a ver a questão do movimento em 3 dimensões. Tá? Até lá, então.